Amém? Para a gente é uma alegria poder estar aqui novamente, juntamente com o pastor João, e essa confiança que ele tem de poder nos entregar a plataforma para a gente entregar o recado de Deus. Vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Amém? O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Senhor Deus, estamos entregues em Tuas mãos. Ajuda o Teu povo, que o Senhor possa posicionar. Eu creio que é um tempo, se houve um tempo de união para a esposa de Cristo, é agora. Eu creio que a tua esposa, ela está unida com a tua palavra. Ela não está unida com o homem, mas ela está debaixo das tuas potentes mãos. E dependemos do Senhor inteiramente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentemos. O Espírito e o profeta e a esposa, eles falam a mesma coisa. Agora, não pode o Espírito falar diretamente com a esposa. O Espírito, que você pode ver, voltar lá em Apocalipse 10, o Espírito é o Espírito Santo. O Espírito é o anjo forte, que vinha envolto de uma nuvem. Aquele é o Espírito. O profeta é aquele a qual Deus pôde embarcar, tomar aquele corpo de carne, levantar ele, e ele subir naquela nuvens de anjo, para poder Deus dar este recado que, através de Apocalipse 10, do 8 a 11, nós temos. Então, se tem que ter algum mérito, se tem que haver alguma honra no nosso meio, tem que ser dada a este ministério. Eu não estou aqui para receber honra, eu não estou aqui para dizer que eu sou homem, eu não estou aqui para apontar a mim mesmo. Eu estou aqui para apontar uma mensagem que creio. Eu acho que essa aqui é a bênção na minha vida, porque eu ouço o pastor Osmar Rodrigues Costa e creio no que ele pregou. E se as pessoas e os ministros, se eles podem estar confusos, dizendo que eu estou disseminando mentira, então eu quero que você examine o que eu falo. Eu quero que você examine esta escritura, se isto é verdade ou não. Porque nós não podemos falar diferente do que Osmar Brana falou. Porque o que Osmar Brana falou foi o que o sétimo anjo falou. Nós deveríamos estar agradecidos e ser sinceramente grato a este ministério. E eu não vejo nenhuma dificuldade para ninguém retornar e ouvir a voz do pastor. Porque se você ainda não percebeu, você pode ouvir novamente a voz dele e você vai ver que é a voz vindicada. Se Deus quisesse vindicar a minha voz, se Deus quisesse vindicar a voz do pastor João Bispo, era nós que estávamos no ano 2000. Mas não foi comigo que ele falou no ano 2000. Igualmente,
não foi com nenhum dos ministros dos dias do Mombrana que Deus falou ali no Monte Pôr do Sol. Deus escolheu um. Deus sempre escolhe uma só pessoa. Você vai ver que ele escolheu ali no meio dos apóstolos Pedro. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Quer dizer, eles estavam na mesma fé. E se você for ver a descida do Espírito Santo ali, ela não veio só sobre Pedro, ela veio sobre todos que estavam no cenáculo. Então Deus pôde pegar aquele ofício, aquele homem que não tinha cultura, que não era formado em teologia daqueles dias, nem seminário, mas Deus pôde usar aquele homem, porque ele tinha separado aquele homem para apacentar as ovelhas dele. Então Deus entrou, assim como entrou nos demais, levantou aquele homem para pregar. Você não confunda, irmão, ofício pastoral, ofício sacerdotal com ofício profético. Você sabe que esses ofícios, a maioria desses ofícios, se a pessoa que está carregando este ofício, a pessoa que está carregando este dom, se ele não tiver cuidado, ele engana a si mesmo e engana a igreja. É por esta razão que a Bíblia ela é enfática. A Bíblia ela é bem clara. Em Romanos, capítulo 11, versículo 28, quando ela diz que dons e vocações são sem arrependimento. Você vai ver muitos pastores sinceros, muitos pastores honestos, na Batista, na Quadrangular, na Assembleia de Deus. Você vai ver até muitos sacerdotes na Igreja Católica sincero, honesto, porque aquele ofício é só no espírito. Aquele ofício, ele não é na alma. Aquele ofício, a pessoa que carrega aquele ofício, ela tem que ser predestinada antes da fundação do mundo para crer na mensagem do seu dia. Porque quando a pessoa ela crê na mensagem para o seu dia, então ela nasce daquela mensagem. Então quando ela nasce daquela mensagem e ela tiver aquele ofício, então ela vai julgar aquele povo com aquela mensagem. Não quer dizer que aquela mensagem é dele. Que Deus sempre escolhe um como escolheu Lutero. Nos dias de Lutero tinha muitos, tinha Zwinglius, tinha outros homens grandes, outros sacerdotes também, mas Deus tinha escolhido Lutero. Se aqueles ofícios do quinto de Efésios, que naquele tempo não tinha profeta, o Mombrana diz que Lutero simplesmente era só um reformador. Por isso que ele profetizou aquela profecia contra os judeus, quase que amaldiçoando os judeus, porque ele não era profeta. Porque se ele fosse um profeta de Deus, ele não teria feito daquela maneira. Então, se você for ver, seguir esta linhagem e ver que o ofício está no espírito do homem, o ofício não está na alma do homem. Você vai ver Balaão, o ofício, ele era um profeta de Deus, mas só que ele era ungido só no segundo átrio, só na esfera do espírito com aquele dom. Ele podia ter visões, ele sabia como se chegar a Deus, ele sabia fazer aqueles altares, mas ele não era de Deus. A alma dele não era de Deus. Ele era um desalmado. Ele não tinha alma. Ele não tinha um novo nascimento. Agora veja a diferença de Moisés. Moisés, um verdadeiro profeta. E não pense que Balaão não tinha a mesma unção que Moisés tinha. Só que a diferença era a mensagem que Moisés tinha. A diferença é que Moisés era de Deus. Entregava uma mensagem de Deus. Foi escolhido de Deus. Muito diferente de Balaão. Balaão, ele amou a popularidade. Ele amou o dinheiro. Ele amou a fama. Ele pôde se vender quando Deus já tinha dado uma voz para ele.
para ele recuar e não fazer aquilo, mas ele foi teimoso. Ele não ouviu a Deus, ele ouviu o companheirismo, ele ouviu os homens, ele ouviu as pessoas batendo na costa dele, porque o homem quer ser honrado pelo outro homem. O homem quer ser honrado pelo outro homem, mas aqui não se trata de ser honrado pelo outro homem, nós queremos ser honrados por Deus. Nós queremos esta mensagem, que adianta o homem te reconhecer, que adianta o homem te ovacionar, te engrandecer, dizendo que você é de Deus. Não adianta, eu não quero ouvir nos meus ouvidos que isso, eu quero ouvir é Deus aceitar o nosso trabalho. E o nosso trabalho é essa terceira puxada, e o nosso trabalho é isso que João deixou para cada um de nós. Não para levar para frente, mas para ajudar o povo a alimentar, ajudar essa noiva a unificar com esta palavra, porque a noiva já tem esta palavra, a noiva não será enganada, porque o Espírito e o profeta e a noiva, ela fala a mesma coisa, não podemos falar diferente. Eu não posso falar diferente, porque se eu falar diferente, eu vou falar diferente do que o William Branham falou. E se eu falar diferente do que o irmão Branham falou, eu vou falar diferente do que João falou. Porque o que João falou foi o que Branham não podia falar. Foi o que Branham não podia explicar. Foi o que Branham não pôde trazer aquilo a público. É por isso que disse, não diga a ninguém. Agora, a esposa... Deixa eu ler um pouquinho mais aqui, irmão. O Espírito e a esposa dizem, vem. Hein? Você não quer vir? E quem ouve, opa, aqui tem o ouvir. Hein? Quem ouve, a fé vem pelo ouvir. Irmão, você para preparar de rápido, eu creio que você tem que ter um pastor. Eu creio que tem que ter na igreja apóstolos, que é o missionário. Profeta é João, profeta está em nós. É a mensagem dele que deixou. Mas eu creio que nenhum de nós tem esta mensagem que prepara. Porque esta mensagem não é minha. Tu diz, mas pastor, como é que eu vou te seguir? A mensagem não é minha. Eu não sou pastor do quíntuple de Efésios, porque eu tenho uma mensagem. Não, eu não tenho uma mensagem a entregar. Eu sou pastor do quíntuple de Efésios da esposa, porque creio numa mensagem. Amém. Porque crio numa mensagem. Crio numa mensagem de quem? De Apocalipse 10, do 8 a 11. Então, se eu crio nesta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11, eu sou parte dessa mensagem. E se eu sou parte dessa mensagem, por que eu vou negar a minha igreja? Por que eu vou enganar a minha igreja? Por que vocês não vão ouvir? Cada pastor tem sua dieta, eu respeito. Eu respeito a dieta do pastor João Bispo, ele tem a dieta dele. Eu, na minha igreja, tenho a minha dieta. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade de colocar o meu povo para ouvir. E tenho a plena confiança que se o meu povo, ouvia só eu, eles não é suficiente para ter fé de rápido. Deus me colocou aqui para animar a noiva do Senhor Jesus Cristo a ouvir novamente. Amém. Não foi assim que Deus disse a João, aquela voz, vai João, toma o livrinho da mão do anjo. O livrinho estava na mão de quem? Na mão do anjo. Antes de vir para a mão do anjo, estava na mão de quem? Estava na mão de Deus, estava na mão de Cristo, estava na mão do leão. Saiu da mão do leão, encarnou-se. Ele revelou, mas foi proibido. O ministério dele era algo misterioso, que nem mesmo ele podia desvendar aquilo naquela hora. Ele mesmo não sabia o que estava acontecendo. Ele mesmo não sabia que estava se desvendando a vinda do Filho do Homem.
a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. São Mateus 24, versículo 36. Eles não sabiam, aquilo era a vinda. Não confunda a vinda com Tessalonicenses, capítulo 1, 17. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, é a nossa ida, é o rapto. Mas para acontecer o rapto, tinha que vir este homem, tinha que vir João, para trazer essa mensagem. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. Você agora vai chegar à noite na sua casa, eu vou te dar uma mensagem para te ouvir, se você ainda nunca ouviu. Mas você vai ouvir ela de coração aberto. Põe lá uma mensagem lá, intitulada Deus Eternamente. Depois que tu ouvir essa mensagem, eu vou te dar mais uma mensagem para te ouvir. Você vai lá e você ouve o rapto secreto da noiva. O rapto secreto da noiva. Ouve essas mensagens e vê se elas não estão vivas. A voz do pastor não morreu, porque aquela não era a voz do pastor, aquela era a voz de Deus. Era a voz do anjo de Apocalipse, aquele anjo forte que desceu do céu. É o mesmo que revela todos os mistérios, é o mesmo que come. Não é outro que está em nós, é o mesmo que está em você, é a mesma palavra, porque a palavra é Cristo, a palavra é esta revelação, não é outra coisa. Foi o que João viu. O que foi que João viu? A revelação. Amém. A revelação de quê? Que o Cordeiro saiu do trono. A revelação de quê? Que a intercessão acabou. A revelação de quê? Que ele não é mais mediador. A revelação de quê? Que o tempo não é mais. Foi isso que ele viu. E é isso que agora está fresquinho para nós. Olha, irmão, vou dizer uma coisa sinceramente para vocês. Se tem uma coisa que o diabo tem ódio, é de Gênesis e Apocalipse. Apocalipse principalmente porque o irmão Brana diz, se você for fazer qualquer coisa, você não fala, você não conta para ninguém. Mas por que a pessoa vai sair falando daquilo? Não, não é. É que Satanás, ele ouve. E quando o diabo ouve, ele vai fazer tudo o que é empecilho para dificultar a tua vida. Foi por essa razão que este sétimo selo obrou misteriosamente. O irmão Brana não disse a ninguém, e agora ele ainda está trabalhando aqui e as pessoas não estão vendo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nossos corpos não forem transformados, não espere em mensagem pastoral. Mensagem pastoral é para te acalmar. Ouça essas mensagens, que tu vai ver que vai acontecer algo muito grande, está acontecendo, que é tão humilde, que as pessoas não estão percebendo. É por isso que os pastores, eles estão do jeito que estão indo para redes sociais, estão indo para tudo, estão tão preocupados, eles estão achando que a igreja está... Irmão, nunca vi, viu? Eu vi aqui o irmão Isaías Cordeiro, ele me mandou uma mensagem, ele disse, eu nunca vi uma unidade de fé como essa. Você pode entrar lá no grupo, se você quiser, você pode entrar no nosso grupo, que no nosso grupo lá não tem discussão, porque nós cremos na mesma coisa. O nosso grupo, eu coloquei em memória do pastor Osmar Rodrigues Costa, WMB, pastor Osmar Brana. Entre lá, mas você tem que crer no que nós cremos. Porque nós cremos nesta mensagem que já foi pregada. Quantas vezes ele veio neste púlpito aqui, pastor? Ele disse, a mensagem terminou. Verdade.
Quantas vezes ele disse que eu já tenho entregado o recado? Quantas vezes ele subiu em vários púlpitos dessa nação, aonde ele ia e dizia: armazena alimento. Para que você vai armazenar alimento? Você vai armazenar alimento para quê? Para estragar? Você vai armazenar alimento e não precisa de pastor preparar. Eu e o pastor João Bispo, nós não estamos preparados, nós já até comemos o que está preparado. A gente só come, a gente come junto com a igreja. O pastor come esse alimento junto com a igreja. Porque ele está no mesmo espírito. O espírito e o profeta e a noiva falam a mesma coisa. Por que fala a mesma coisa? Porque tem o mesmo espírito. Porque tem a mesma unção. Porque tem a mensagem de um só homem. Ah, mas um só homem morreu. Não, você que pensa. A mensagem de um só homem vai até o rapto. A mensagem de um só homem é Jesus Cristo mesmo, em sua igreja, não só nos ministros, mas também em cada membro. Ai de nós, se não tiver a mensagem de um só homem, aí vai ser grupos de pensadores. Sabe por que eu e o pastor João Bispo estamos unidos? Na mesma fé? Pregando a mesma coisa, mesmo a gente sabendo a responsabilidade que temos de ter a igreja e pessoas que confiam suas vidas em nossas mãos, é porque nós estamos na mensagem de um só homem, pastor. Amém. A mensagem de um só homem, ela não é uma mensagem local. A mensagem de um só homem, não esqueça que é mundial. E essa mensagem, ela não pode estar num lugar presa no lugar. Não pense que você tem que estar aqui no mesmo lugar aqui com o pastor João Bispo, senão você não vai ser atingido por este rapto negativo. Não é assim. Nem lá em Benevide. Eu tenho que ir para Benevide, que lá é o lugar. Não! O lugar é Apocalipse 10, do 8 a 11. Pode ser na África, pode ser no Japão. Aonde você estiver ouvindo essa voz, aonde você estiver ouvindo este profeta, aonde você estiver ouvindo estes vídeos, estes DVD, é esta voz de Osmar Brana que está gerando este corpo transformado. Tu diz: pastor, o senhor está louco, mas começa a ouvir para ver se essa loucura não te apanha se tu for eleito. Só não vai ter desejo de ouvir se você não for eleito. Porque o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Você já ouviu? Você sabe por que eu estou gritando aqui: venha? Tem pastor que diz: não, eu não preciso de dizer para vocês ouvirem. Eu não preciso de dizer para vocês. Que papel estou fazendo aqui, irmão? Eu estou aqui como ministro só para tomar a oferta de vocês? Eu estou aqui como ministro só para pegar o dízimo de vocês? Eu estou aqui de ministro só para vocês sustentarem minha família? Eu estou aqui como ministro só para andar num bom carro? Eu estou aqui como ministro porque eu devo vocês. Deus me colocou aqui para alertar vocês. Quando eu falo vocês, me perdoe, pastor, eu falo o povo do meu ministério. Com respeito ao ministério do pastor. Mas eu creio que nós somos assim, nós somos um serviçal, nós estamos para servir, nós somos um mordomo, nós estamos aqui para ajudar a igreja, a esposa de Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo. E olha, se você sabe qual é o problema desses ministros, é que eles ainda não ouviram. Esses ministros deviam sentar com a congregação deles, que eles não aprenderam nada. Sentar e ouvir o pastor Osmar desde 2002. Ouvir. Quando eles ficarem contagiados com isso, que o pastor tem, que eu tenho, que vocês têm, que cada eleito no mundo tem, eles vão gritar: quem ouve, diga venha. Quem quiser, beba de água, de graça, da água da vida. Apocalipse 10, do 8 a 11. Vem, toma. É uma voz
É a voz do Espírito gritando, é a voz de Deus nesses últimos momentos, nesses últimos segundos. Vocês sabem qual é o embaraço, irmão? O embaraço das pessoas é que elas se apegam mais do homem do que na mensagem. E você tem que se apegar na mensagem. Irmão, os discípulos estavam tão apegados a Jesus, que quando Jesus morreu, eles ficaram desesperados, não sabiam o que fazer. E Jesus já tinha falado tudinho para ele. Só faltava eles voltarem lá e recapitular aquilo. Deus já tinha dado todos os mistérios lá ali. E quando veio o Espírito Santo, recordou o que eles... Por isso que tem o livro de Mateus, de São Marcos, de São Lucas e de João. Aquilo ali foi o Espírito Santo reviveu o que já estava nele, o que eles tinham aprendido. Reviveu. É a mesma coisa com Brana. Brana revelou os selos, partiu, foi sepultado, mas essa mensagem não morreu. Ela veio reviver aqui na América do Sul, em um homem. Amém. Aqui em Franca, e reviveu para ele começou a falar assim. Começou a colocar aquilo que ninguém sabia, nem o ministro sabia. E ele, quem era aquele? Aquele era Deus. Aí você vai dizer, e agora? Esse que está em nós também é o mesmo. É o mesmo Deus. Amém. Então você ouviu? Então não discuta. Ouça que você vai entender o que eu estou falando. Então, o Espírito e a esposa dizem, vem. Como é que eu não vou chamar? Quem ouve, diga, venha. Você ouvir? Então você vai chamar, então vem. Vem ouvir. À meia-noite. Irmão, se fosse para colocar um ministro para ficar como um fantoche aqui, igual pregador de Hollywood, mas você pode ver que à meia-noite, as virginércias, São Mateus 25, versículo 6, à meia-noite houve o quê? Um clamor. Se não houvesse esse clamor, à meia-noite, a mensagem da meia-noite é 7 trovões, 7 selos. A mensagem da meia-noite é a vinda do Senhor. A mensagem da meia-noite é todo o mistério de Deus, os segredos de Deus, desde Gênesis e Apocalipse inteira, a Bíblia inteira. Agora teve um que comeu e começou a gritar 23 anos aqui. 23 anos. Agora, irmão, se você ouviu do Espírito, que é o profeta, agora este profeta aqui, não pense que você pegou do profeta lá, quem pregou lá foi João. É por isso que se você, agora não, agora você aprendeu, agora você diz que aprendeu também de Brana. Não, você aprendeu de João. Sobre trovões, sobre 7 selos, sobre terceira puxada, foi João. Quem recebeu do anjo lá foi João. Você sabe que antes do ano 2000 nós não tínhamos. Então, ler só a mensagem do Brana não é suficiente. Você tem que ouvir João para entender os selos, trovões, a terceira puxada, tem que ouvir João. Agora, esses ministros são engraçados, né? Eles querem aprender tudo isso. Não sei se vocês já passaram por essa experiência aqui no Sul. Eu estou acostumado com esse demônio. Não estou chamando nenhum ministro de demônio. Eu estou dizendo esse demônio que gosta de enganar a igreja, esse espírito. Esse espírito nunca morreu, o espírito nunca morre. Sabe o que os ministros faziam sendo enganados pelo espírito? Eles liam a mensagem do Brana, decoravam, comiam, escondia e vinha para o púlpito pregar. E o povo ovacionava eles. E eles não tinham coragem de dizer de onde era. E que aquele alimento não era deles. Em 2006, 2007, eu estive com o saudoso pastor Moura, saudoso pastor Timóteo e saudoso irmão Wilson. Estava o irmão Kizan, que ainda está vivo, está de prova, está em Portugal. E sabe o que eles queriam fazer com o CD do pastor Osmar? Olha como o diabo é sujo. Eles queriam esconder o CD, ouvir na casa dele e entregar para o povo. Não é o mesmo espírito agora? Esses pastores só estão agora mudando a mensagem dele porque eles são cópias.
Porque se não tivesse um aperto, você ia ver tudo silenciado. Estava tudo. Porque a intenção do diabo é fazer você não ouvir. Quem ouve, eu duvido. Se você ouvir, você também vai dizer, venha. Amém. Aí se tem um irmão com sede, ainda há tempo de tomar a água desses trovões, a água dessa terceira etapa. Você diz, vem. Você tem fome de trovão? Você tem fome de fé de rapto? Porque João é o anjo do rapto. Sem João nós estamos perdidos. Só com o ministério sacerdotal nós estamos perdidos. Temos que ter esta mensagem profética. Amém. E que eu só pregar não é suficiente. Então, irmão, você sabe qual é o espírito das pessoas? É que elas não têm a mensagem dentro da alma. Isso é uma tristeza. Ou se tem, irmão, Deus não está te convocando. Você tem sede? Ele está dizendo, venha. Você ouviu? Venha. Você não tem que interrogar o pastor. Eu vou lá com o pastor fulano de cal, ou vou lá com o irmão. Irmão, o que é que tu acha disso que eles estão pregando? Irmão, e se o irmão não tiver isso dentro? Sabe como ele vai te fazer? Ele vai te explicar de uma maneira intelectual para fazer tu te afastar disso. E eu estou aqui para você não se afastar disso. Para você ouvir essa voz. Para você voltar a ouvir estas fitas, eu falo fitas, essas mensagens. Você não tem que perguntar a ninguém, irmão. A fé é individual. Olha, a águia, ela não anda em grupo, a águia não anda em bando, a águia ela anda sozinha. Amém. Ela recebe a revelação, ela examina com a palavra, ela examina com João, ela examina com Brana, não com indivíduos. Tem dúvida, põe um CD, põe dúvida, põe a fita. Amém. Senão eles vão te desvirtuar, porque eles mesmo não têm explicação. Eu quero te dizer, meu irmão, quero te deixar bem claro, que nenhum homem dá segurança para outro homem. Pode ser o maior pastor que esteja na plataforma, mas na hora do pega para capar, tu vai ficar só na tribulação, juntamente com ele. Te agarra em Deus, te agarra na mensagem. É a mensagem que vai nos tirar daqui. Então, o Espírito e a esposa e o profeta. Aí eu ficava pensando que eu li ali, pastor. Outro dia eu preguei e fiquei olhando isso aqui. Eu digo, meu Deus, mas aqui não está escrito profeta. Olha só. E eu sou um ministro, pela misericórdia de Deus, não sou maior do que ninguém. Não quero dizer que sou ninguém, não estou humilhando nenhum ministro, eu simplesmente estou mostrando a verdade. Quando você mostra a verdade, logicamente que você vai ser mal entendido, você vai ser criticado. Agora, se eu estivesse congratulando com o erro, aí todo mundo estava me aplaudindo. Mas eu não nasci para isso. E eu quero dizer que João libertou vocês. Vocês querem voltar para o cativo? Vocês querem voltar para a canga sacerdotal? Vocês querem voltar para o sacerdócio arônico? Deus nos libertou. Nós estamos num sacerdócio sim, mas agora segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não estamos mais naquele sacerdócio arônico. Nós estamos num sacerdócio profético, que a noiva ela é composta de apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres, eu creio, mas não pode ser cego, irmão, que é muito enganoso o quíntuple de Efésios, que é paralelo, é o da Virginésia, é paralelo com o original. Se você não tiver percepção profética, eu vou te mostrar, ouve as minhas mensagens lá atrás que você vai compreender, examine o que eu falo, vê que o que eu falo eu provo na mensagem. E se eles falam que eu provo é mentira, se o pastor Osmar, um irmão disse que ia tacar fogo num livro dos Testemunhas de Jeová, e o pastor Osmar disse para ele, não faça isso, porque mesmo eles não entendendo, lá dentro tem a palavra de Deus. Amém. Olha, que lição.
Agora eles falando que a própria mensagem que ela está dizendo que é mentira, que é uma doutrina de mentira. Você sabe qual é a doutrina de mentira? Você sabe qual é a doutrina de mentira? Aquele espírito que apareceu sobre aqueles 400 profetas de Baal. Um espírito de mentira entrou nele, diz a Bíblia, e ele foi lá e Deus diz, vai e prevalece. E ele foi naqueles profetas e eles profetizavam uma mesma coisa. Só que Josafá disse, não tem mais um aí. Disse, olha, tem, mas ele só fala do nosso concílio. Ele só fala contra a nossa igreja. Ele fala aqui que Deus não está mais nos Estados Unidos, Deus não está mais ali em Goiânia, Deus saiu. Ele fala que Deus não está mais no luterano, e agora ele está dizendo, meu Deus, está dizendo que Deus não está mais em Franca. Ele está louco. Esse cara enlouqueceu. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas não examinam. Examinai as Escrituras, porque cuida ter nela a vida eterna. Examinai as mensagens, porque cuida ter nela a vida eterna. Quem falou que Deus ia sair de Franca não foi eu, foi o próprio João. Quando o mensageiro, e o próprio profeta. Porque se Deus ficasse no lugar, ele tinha que estar lá na rua Pencoa 8. E eu dizer que Deus está lá é uma mentira. E eu dizer que Deus está lá em Belém do Pará, onde é a minha terra, na 14 de março, naquele templo onde os 2 missionários foram lá, Daniel Berg e Bula Vingre, e se eu disser para vocês que Deus, eu estou mentindo para vocês. Sabe o que é que as pessoas, elas não querem a palavra. Agora veja que todas essas pessoas que não criam em João, estão tudo unido com eles. Tudo no mesmo saco. Tudo dando glória, tudo dando amém. Aquelas pessoas que falaram na cara de João que não cria nele, porque eu sou testemunho. Falaram na cara dele. E agora está ovacionando o lugar. Sabe por quê? Porque eles são apegados ao lugar, eles são adoradores de ídolos. Eles adoram ídolos. Não mexa no ídolo do homem, que ele se aborrece. Eles não têm escrúpulo espiritual. Eles defamam. Eu digo para o povo eleito, não questione, tire tudo essas postagens mesmo da internet, não põe. Vamos silenciar. Vamos só postar a mensagem do pastor. Deixa eles falar o que eles quiserem lá. É a melhor coisa que a gente faz. Porque a noiva, Deus não discute, diz o irmão Brano, no 7º selo 170, nem João discutia, nem nós que somos filhos de João, nós não discutimos. E você não tem que ir eu não estou mostrando o lado emocional de famílias. Isso é entre famílias. Você tem que olhar para a palavra. Não olhe para o sistema, olhe para a palavra. Veja o que a palavra diz. Ouça as fitas e veja que João diz que você vai ser liberto desse sistema pastoral. E o eleito, ele sai. O eleito não tem como, né, pastor? Não. O eleito está com a mensagem do Osmar Brana. Se eu te disser uma coisa, você acredita? Que nós não vamos preparar, que nós já estamos preparados? Amém. Do dia mais quando tu pode pensar. Mas pastor, com essa vida que eu levo, eu não dou conta. Não, mas Deus não pediu para te dar conta, Ele pediu para te crer. Amém. Volta a ouvir novamente, que tu vai ver o que eu estou tentando te falar. Sabe qual é o problema nosso? É que hoje nós vivemos em um mundo cheio de informação. A nossa cabeça é cheia de informação. A gente vive com o celular 24 horas, com tudo que é tipo de mensagem negativa na nossa mente. É por isso que as pessoas estão tendo insuficiência para dormir. Problemas mentais. Tudo dessa 4ª dimensão. O Mombrana diz que essa 4ª dimensão é onde vem o câncer, aonde vem essa ciência, esse monitor que atrai as imagens, as vozes, tudo da 4ª dimensão. E a gente dorme com isso. Você não sabe que isso aqui é radioativo. Te dorme com isso no peito. Era para a gente dormir com a Bíblia no peito, né? A Bíblia ninguém quer mais. Porque hoje não é nem tempo de ler, é tempo de ouvir. Deus é tão bom, irmão. É tempo de ouvir. Quem ouve, diga, venha. Você ouviu hoje?
Se eu perguntar quantas mensagens hoje você ouviu do pastor, quantas? Não importa a tua fraqueza, começa a ouvir. Coloca ali, transforma aqueles hinos, tira aqueles hinos gospel tudinho da tua vida, tira lá do pendrive do teu carro, enche de MP3 do pastor Osmar e vai, pastor, não tenho tempo. Nós temos tempo sim. Nós que somos ladrões do tempo de Deus. Você sabe por quê? Se a gente colocar aqui na administração, você sabe que cada centavo vale muito. Se você for ouvir um educador financeiro, e aí o teu filho já acha graça, ele já pensa que vai dar mais uma aula, né? Como é o Jabes, como é o nome dele? O Jabes, né? Então, cada centavo, os educadores financeiros dizem, aquele cafezinho que tu toma de R$1, aquela besteirinha, aquele chiclete que tu compra de R$2, aquele lanchinho que tu faz lá, aquela pizza todo dia que vicia, que tu faz, se tu for botar no bico do lápis, olha para onde vai teu dinheiro. Agora tu presta atenção no tempo da nossa vida. Irmão Brana se identificou com aquele ladrão da cruz e disse, eu sou um ladrão. Agora presta atenção. Tu vai encher esse copo d'água, mas antes tu pega 10 minutinhos aqui, tu não te percebe aqui no celular. Aí depois tu enche. Tu vai lá fazer o bife, tu antes de acender o fogo, mais 10 minutinhos. Tu vai lavar a roupa, aí a irmã primeiro, mais 20 minutinhos. Ainda mais quando é fofoca. Quando é fofoca o pessoal gosta. Atrai. Aí se tu for somar todos esses 10 minutinhos, é por isso que o teu tempo passa. Mas eu duvido tu pegar 6 da manhã, como a gente pega no roçado, com uma foice, ou com uma máquina de roçar, 11 horas tu vai dizer, mas esse tempo custa passar. Mas se tu estiver só no celular, olha como faz. Então aprenda a aplicar esse tempo. Olha, põe no pendrive. Se você quiser, o pastor põe para você no seu pendrive. É hora da gente ajudar esse povo, pastor, esse povo que quer. A gente não está aqui querendo convencer ninguém, os de Deus já são convencidos. Nós não estamos fazendo as pessoas crerem em João, quem é de João já é de João. Quem não é de João sempre vai ser contra João. Estamos falando com o povo de Deus, com o povo escolhido, com o povo que tem fé de rápido, com o povo que tem a mensagem de uma só pessoa. Então, eu pegava isso aqui, ó. Aí eu peguei, eu digo, meu Deus, e agora? O espírito e a esposa? E haja procurar na Bíblia. E haja no busca. E haja na internet. Eu digo, está faltando o profeta. Aí lá eu ouvindo o pastor, lá ele diz, aí ele deu o parágrafo. Está aqui o que eu vou ler. Eu vou ler. Aí quem posiciona é o irmão Brana e vem um profeta chamado João e me posiciona. Aí coloca isso aqui, ó. O que ele diz é a mensagem à era de Laodiceia. O parágrafo é o 162. Aí ele diz aqui, eu vou parte B, o final do parágrafo. Ele diz assim, o que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá, o Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Está vendo só onde está? A necessidade do ministério de Osmar Brana, a necessidade do ministério de João, e vai eu pregar isso sem ouvir João. Agora, se eu ouvir João, eu ouvi, então eu digo para você, você ouviu? Eu ouvi? Venha. Amém. Você não quer ouvir também? Eu estou convidando, é a Bíblia que diz. Agora diz que um pastor não é para ajudar o povo, eu ajudo assim, eu já ouvi, eu criei, venha. Eu matei a minha sede, eu comi, venha saciar a tua fome. Ainda está com fome? Porque é tempo do que o justo seja mais justo. É tempo do santo ser mais santo. É tempo daquele que já comeu, comer mais agora. Então é hora de você comer mais. É hora de você santificar mais. É hora de você ouvir mais. A fé vem pelo... A fé vem pelo pregar? Não! Eu não me alimento, eu estou aqui, mas não estou me ouvindo. Ouço
assim esporadicamente, algumas coisas, Deus me usando. Agora você tem que ter cuidado, que nem tudo que o pastor fala pode ser de Deus. Que você não tem que confiar em qualquer pastor, não. Você tem que confiar com aquele pastor que crê na mensagem de João e aponta João. Você sabe por que está dando todo este problema no Brasil? É porque eu comecei a dizer que o povo tinha que ouvir João. E quando eu comecei, eles já começaram a dizer que era uma doutrina dos Estados Unidos, que eu nunca falei que é doutrina. Não confunda a fita e CD do José Brana com a mensagem de João. A mensagem de João, mesmo que fosse doutrina para você ouvir. Porque sabe o que é o medo deles? O medo deles é que o povo deixe eles. Eles vão perder o dízimo, eles vão perder o sustento. E nós não temos medo de perder o povo, porque vocês não são nossos, vocês são de Deus. E eles estão pensando que a gente não crê no quíntuple de Efésios. Nós cremos no quíntuple de Efésios, mas profético. O quíntuple de Efésios, ele repete a mesma coisa. Mas eu estou repetindo. Mas tu ouviu? Eu não estou vendo tu dizer, venha membro, venha irmão, venha minha irmã, venha ouvir também comigo, venha. Ah, não, tem que ouvir de mim. Eu tenho o alimento. Não tem. Vocês têm, é necessário vocês ouvirem de novo. Não tem uma mensagem, necessário você nascer de novo? Então, olha irmão, você não sabe que nós já nascemos dessa mensagem. Nós já desenvolvemos. E dentro desse desenvolvimento, que é dentro de nossa alma, através da gente ouvir, é algo sobrenatural, parece uma loucura, eu não sei explicar, porque isso está dentro de mim, não tem como eu explicar, isso está dentro do pastor, o pastor já provou isso. Esse que é os frutos, pastor. Nós estamos comendo do alimento da terra agora. Esse alimento ele não é natural, esse alimento é espiritual, esse alimento é eterno, esse alimento nos preenche. Amém. Então a gente quer repartir isso aqui com vocês. E você ouvindo novamente, você vai criar aquele corpo, filho prometido. Irmão, você sabe quem é um filho prometido? Vá ouvir os CD que você vai saber. O filho prometido é a mesma revelação que Brana teve, aquele mesmo Cristo. Aquele mesmo Cristo que Brana não podia explicar, Brana não podia, foi proibido ele falar novamente. É aquele mesmo Cristo lá, é aquele mesmo Cristo que veio a João, João comeu ele em forma de livro, entrou nele, materializou nele. E assim como ele materializa em nós, e a gente ouve ele, você ouve ele, aquilo materializa em você, aquilo desperto que você já tem. Tem coisa que eu não posso falar, que eu vou estar como doido, como louco, era por isso que o pastor, ele disse, eu não posso falar. Tem coisa que ele chegou já no final da vida dele, disse, eu tenho tanta coisa para vos explicar, mas vocês não podem suportar. Tinha coisa que ele não podia meter em nós. E a maior tristeza do pastor era essa aqui, ó. As pessoas estão pensando que a esposa de Cristo está desunida. Não, ela está se unindo. Amém. Isso está separando a casca do trigo. A noiva, ela é trigo. Ela tem que se separar desta casca incrédula. Não fica triste, não. Porque o irmão abandonou, a irmã fulano abandonou, porque o irmão fulano fala de ti, te chama de demônio. Não era para ser o contrário, se a gente está sem Deus, era para a gente chamar ele, mas eles não vê palavra de ofensiva nossa. Que Deus abençoe eles são uma bênção, como diz o pastor. Eu quero que vocês vão, mas vão com Deus. Vocês não podem ir com outro, não. Vão com Deus. Nós não amaldiçoamos ninguém. Até porque nós sabemos que não tem como pegar maldição. No eleito, não. Nós somos semente de Abraão. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem.
Quando te amaldiçoarem, não pega, é igual costa de pato, volta. Amaldiçoarem, água em costa de pato, você já viu, irmão Pedrinho? Pode jogar água na costa do pato, não entra. Amaldiçoarei os que amaldiçoarem, te abençoarei os que te abençoarem. Gênesis 12. Então, irmão, você não tem que ter medo de macumba, você não tem medo porque um pastor, irmão, eu não estou dependendo da oração de um pastor. Vamos ficar quieto, não estou dependendo. Eu estou dependendo daquela intercessão que João fez por mim. Eu não estou dependendo nem daquela intercessão que o irmão Brana fez por mim, porque nem eu via. Eu dependia de João para receber aquela bênção. Você que teve problema de casamento e divórcio, você dependia de João, porque você tem que crer na mensagem da hora aqui. Você foi absolvido por João, ser liberto por João. Eu não dependo de nenhum pastor aqui para orar por mim. Você não depende nem de mim, nem da minha oração. Você depende daquela oração que já foi feita por você. Agora aqui nós oramos. Nós vamos continuar orando pelos enfermos, vamos continuar batizando, esse é o nosso trabalho. Se precisar alguém que precisar da unção com óleo, a gente faz, né, pastor? E a gente até aprende, né, que os irmãos pensam que aquele óleo qualquer pessoa pode ter, né? Pensa que tem membro que já pega uma garrafa de óleo, né? Está com dor, já se toma banho de óleo. Não, aquilo é só o ministro, é só o presbítero que pode usar. Tu diz, aonde está isso? Ouve o pastor Armar que tu aprende. Tu ouve que tu aprende. Agora, consagra e dá para o ministro, dá para os membros, cada um leva uma garrafinha de óleo, vai lá. Está tudo errado. Tem que aprender com João. Então, eu vou ler aqui, essa esposa não é a ideia de homem. Essa esposa, ela é a ideia de Deus. Vou ler aqui, pastor, para a gente encerrar, tá bom? Esta não são 371, sexto selo. Esta não são as minhas ideias a respeito disso. Isto não é o que tenho pensado. Então, isto não é o pensamento não foi o pensamento do irmão Brana. Você vê aqui que tem dois homens. Tem um homem intelectual, que não é o pensamento do irmão Brana, e tem um homem espiritual, que é o Cristo. Então, ele vai continuar aqui, ó. É completamente a parte de mim. O que eu e o pastor João Brito estão pregando, que vocês estão crendo, é a parte de nós, não tem nada de nós. Digo solenemente, o Espírito Santo sabe, e esperem, querendo o Senhor, amanhã à noite, eu quero lhe mostrar um mistério que tem desenrolado o tempo todo aqui mesmo nesta reunião. Ô, pastor, que tristeza. Quantas vezes esse ministério se desenrolou e Deus não permitiu a gente ver como era para ver? Aí as pessoas que são incautas, as pessoas que são intelectuais, ela quer dizer que eles se converteram agora. Então tu vai brigar com os discípulos, porque os discípulos também não enxergavam, eles andavam no mundo natural e Jesus andava no mundo espiritual. Eles não entendiam o que Jesus falava. Para eles entenderem aquela parábola, Jesus tinha que chamar ele à parte, explicar e falar abertamente que eles não entendiam. Sabe quando eles vieram entender? Depois da morte dele. Aí então Jesus abriu o entendimento, aí Agora, depois da morte de João, Deus veio abrir o nosso entendimento, veio nos dar a mente de Cristo para a gente ver. Então a gente fica aqui com dó disso aqui, que ele sofreu todo esse tempo para fazer a gente entender, e principalmente aquele povo de Franca agindo do jeito que está, que não era para ele ser exemplo, era para ser exemplo aquele povo. Mas veja que foi o povo mais santo, o povo mais exemplo que rejeitou a Jesus, que matou a Jesus. Era o povo mais santo que havia no mundo, eram os judeus, que a salvação veio deles. Era o povo mais santo, mas eles os mataram. O povo, lá vem.
8 almas nos dias de Noé. Ô, irmão, está tão claro isso aqui, mas tão perfeito. 8 almas nos dias de Noé. Assim será o quê? O dia do Filho do Homem foi quanto? Quantas almas entenderam os selos? 8 almas. É uma repetição, pastor. E tem uma mensagem que o pastor diz, umas 6 pessoas. 8 almas lá. 8 almas na América do Norte que entendeu aquilo. E tu sabe que agora novamente se repete, porque o quadro se repete. O problema é que as pessoas, elas querem se fazer de como é que a gente pode falar? De leigas. Elas querem entender a Bíblia intelectualmente, elas não querem crer na verdade de Deus. 8 almas lá, 8 almas ali, e você acha quantas almas aqui? Só que tem uma mensagem que João diz, Mombrana fala de 500. Tem hora que ele fala de 12, tem hora que ele fala de 80, tem hora que ele fala de 500, mas teve uma mensagem que João disse assim, mas agora é um pouco mais. Então você tem que crer no que o profeta disse, é um pouco mais. Então se você é um soldado da fé, começa a ouvir ele agora. Tá bom? E depois tu fala aqui com o teu pastor se isso que eu estou falando é verdade ou não. Mesmo que se você estiver frio espiritual, mesmo se estiver fraco espiritual, mesmo que tu até tenha pensado que tu vai desistir de estar nessa mensagem, começa a ouvir ele para te ver. Se tu puder ouvir de madrugada é melhor. De madrugada é o melhor horário para ouvir ele. Olha, duvido se chegaram a vê-lo ou não. Quantas vezes ele repetiu isso aqui naquele púlpito? E agora estão manifestando, até os pastores. Os pastores, eles acham porque eles são muitos. Ah, nós somos muitos, eles são só um, só 2 lá. Agora tem mais um lá do sul. Agora pegou também. Não é quantidade, irmão. Deus não trabalha. Quando foi que Deus trabalhou na quantidade? Deus trabalha na minoria. E eu não preciso de apoio de ministro, não. Não preciso de apoio. Não estou correndo atrás de dízimo de ninguém. Não estou correndo atrás de membro de ninguém. Eu não quero dízimo de ninguém. Eu estou aqui para fazer o que eu fazia. Ficar ao lado da mensagem. Estive do lado do homem em vida, e agora eu estou do lado de Cristo, que é essa mensagem que ele deixou agora. Está também aqui no meu pastor. Amém. Pastor João Bispo. Está no pastor de vocês, porque ele crê. Está em cada um de vocês. Vocês, através da internet, vocês têm já. Você está procurando algo do alto? Não, está dentro da sua casa. E esse povo pentecostal, eles vão ser julgados por esta Bíblia. O povo pentecostal vai ser julgado por esta Bíblia. O povo do irmão Brana vai ser julgado por essas mensagens, por essas fitas. E o povo de João vai ser julgado por esses vídeos, esses ministros, tudinho, vão ser julgados com as congregações dele por esses vídeos. Que vocês desprezaram como Simão desprezou, empoeirado. Na prateleira e você não ouve. Olha só, se alguém tem estado aqui diante... Opa, me perdoe, me perdi. Duvido muito que chegue a vê-lo ou não. Veja, o que tem acontecido é algo que tem estado bem aqui diante de vocês. Foi o que passou bem diante de nós todo o tempo, meus irmãos. Eu tenho esperado a cada noite que isso se manifeste e alguém diga, eu vejo. Está vendo? A gente pode dizer de uma forma carnal, eu vejo, eu creio. Mas você não pôde ver o profundo que ele viu. Você não pôde ver com a visão profética que ele viu. Porque a noiva, ela é profeta e vidente. Quando você começa a ouvir, você vira profeta e um vidente. Tu começa a enxergar como em João enxergava. Eu ouço a mensagem dele e capto cada coisa na minha vida e eu creio que não é só eu. Eu creio que é cada um de vocês. Está acontecendo isso com vocês. Amém? Então nós temos que parar de discutir. Vamos bloquear todo esse povão agora. Eles já mostraram que eles estão contra. Eles não estão contra nós, eles estão contra a mensagem. Vão bloquear todo esse povo. Vão ficar só com aquelas pessoas que falam bem desta mensagem.
Porque se você não consegue falar bem de um irmão, não fale nada, diz o profeta. Não fale nada. E assim como puder, você ora pelo irmão. Então, nós não estamos aqui para trazer contenda. Nós estamos aqui para posicionar o povo com esta mensagem, 372, do sexto selo. Olha, diga, eu vejo. Estão vendo? Não rejeite, por favor, eu lhe peço. Se você vê, não rejeite, irmão. Nós rejeitamos muitas das vezes por 22 anos. Quantos de nós vemos aqui nesse culto com ele aqui? A gente vinha para dormir, né? Cansado, já não pegava o culto, né? Mas estava aqui. Mas estava crendo. O importante é esse. Mas agora não rejeite, que é a última vez. Tá bom? Nós vamos ter só... Se Jesus não vir, se ele tardar, o ministério de ouvir é 3 anos e meio. Cada ministério eu provo isso pela Bíblia. Eu provo pela mensagem do Mombrana. Jesus, 3 anos e meio. Mombrana, 3 anos e meio. João, 3 anos e meio, viveu da reputação. A nossa era, quem vai julgar nós é o que já foi feito, é esta mensagem, que agora está nesse 5º de Efésios. Eu quero que se levante mais pastores para estar ao lado da mensagem. Agora eles querem defender um sistema falido, onde Deus não está. Eu não vejo sair da boca dele, eu estou com a mensagem, não. Eu estou com a igreja fulana. Meu irmão, tu não engana eleito com isso. Você quer defender o lugar. Não defenda o lugar, porque senão tu vai ficar com os presbiterianos, tu vai ficar com os luteranos, tu vai ficar com os anglicanos, tu vai ficar com os assembleianos. Deus move. E Deus não está só em mim, Deus não está só no pastor João Bispo. Foi movido molho para o povo. Foi movido novamente. Aquele molho. O Espírito Santo moveu para o povo. Aquela mensagem que estava só em um, agora está em nós. Agora é um corpo. É uma só fé. Uma só pessoa. Um só Espírito. Falando a mesma coisa. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.